sempre está dizendo que está com problema. Agora, seria isso. Opa. Boa noite, meus irmãos. Retornando às nossas videoconferências, nossas lives, o propósito que a gente colocou para nossas jurisdicionadas de fazermos até esse mês de agosto, na realidade, até o dia 20 de agosto, o dia do maçom, essas videoconferências no intuito de nós animarmos os nossos irmãos. E hoje nós vamos dar continuidade a essas videoconferências, trazendo ao irmão para fazer uma palestra muito interessante. Então, nós gostaríamos de pedir, reforçar o pedido de vamos participar. Na próxima sexta-feira vai ter uma, inclusive com o nosso grande orador, irmão Lucas, sobre filosofia, aplicações da filosofia na vida. Muito interessante, a gente já convida os irmãos a participarem. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa sexta-feira, dia 7 de agosto, dando continuidade, já que nós não podemos estar juntos fisicamente, vamos pelo menos estar juntos virtualmente. Então, era isso que eu tinha a dizer, e uma boa palestra a todos, tenho certeza que vai ser muito interessante. Muito obrigado e vamos participar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, serenos grão-mestres. Boa noite, palestrantes. Meus irmãos e cunhadas que estão presentes. Nós vamos ter uma palestra hoje, palestrado pelo nosso irmão Mauro Lerai, que é um estudioso, é o grande secretário adjunto das Relações Exteriores da GLEMA, do Estado do Maranhão, e é venerável mestre de uma loja de pesquisa. Então, ele vai nos brindar com essa palestra, com o tema Catolicismo e a Maçonaria. Então, eu passo a palavra para o nosso palestrante para que ele possa complementar e dar o seu boa noite também. Obrigado. Obrigado, meu eminente, meu irmão Benzão, sereníssimo grão-mestre, meu irmão Jarbas, demais irmãos presentes nessa live, cunhadas, sobrinhos, público em geral, né? Todos aqueles que estão conosco, mesmo sem ser da família maçônica, interessados em discutir e conhecer um pouquinho mais sobre essa relação entre o catolicismo e a maçonaria, que é uma relação longeva, mas turbulenta, nem sempre foi como é hoje, tá? Por uma questão didática, meus irmãos e público em geral, eu vou apresentar uma timeline, aí uma linha do tempo, que vem desde o século XVIII até os dias atuais, até o século XXI, e todas as vezes que eu falar de algum documento, né, oficial da Igreja Católica, eu vou falar o que está escrito nesse documento com relação à maçonaria, quais eram os contextos históricos quando da redação desse documento especificamente, tá? Então, é uma palestra que ela vai o máximo possível se abstrair de qualquer tipo de comentário do ponto de vista, como eu posso dizer, optativo, né? Então, eu não vou falar da minha opinião, eu vou falar de fatos históricos, e só no final, nas últimas reflexões aí sobre o futuro, é que vocês vão conhecer um pouquinho sobre o que o irmão Mauro Lerai pensa sobre o futuro das relações entre a Igreja Católica e a maçonaria. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço as presenças do sereníssimo grão-mestre, irmão Jarbas, e do eminente grão-mestre adjunto aí, meu irmão Benzão, né, para que vocês me conheçam um pouco melhor, né? Eu, como disse o irmão Benzão, eu sou atualmente da loja Ostlicht, número 65, do Ritschreider, aqui da grande loja maçônica do Estado do Maranhão, e duplo filiado numa loja do Rito Escocês Antigo e Aceito, que é a loja Divina Luz, número 39. Também sou venerável mestre atualmente da loja de estudos e pesquisas maçônicas Adelman de Jesus França Pinheiro, número 99, e adjunto aí da grande Secretaria de Relações Exteriores, além de ser membro correspondente da loja de estudos e pesquisas Dom Bosco, número 33, vinculada, jurisdicionada à grande loja maçônica do Distrito Federal, cujo nosso irmão Ken Ismail é o atual venerável mestre. Voltando para a nossa linha no tempo e começando finalmente a falar do assunto que vocês estão aqui, imagino eu, ansiosos para conhecer, eu vou começar falando dessa relação entre o catolicismo e a maçonaria lá no século XVIII, tá?
No entanto, é importante que, sobretudo, aqueles não maçons ou de fora da família maçônica, entenda que lá no século XVIII nós tivemos aí a formalização da maçonaria enquanto instituição especulativa, como nós conhecemos ela hoje, né? Sobretudo a partir de 1717 ou 1719, né? Há uma diferença aí entre historiadores, um pequeno debate, mas é verdade que entre a primeira e a segunda década lá do ano de 1700 é que a maçonaria se organizou como ela é organizada ainda hoje. Então isso gerou impactos sociais, impactos políticos e impactos religiosos, né, naqueles contextos em que a maçonaria estava inserida, sobretudo lá nas Ilhas Britânicas, né, e também no continente europeu, principalmente na França, Áustria e Alemanha, os países em que a maçonaria acabou nascendo e se disseminando de maneira muito, muito, muito rápida no século XVIII e no século XIX. Então vamos lá para o primeiro ponto, né, o marco inicial dessa relação pública, porque a gente não tem como falar da relação que não é pública, a relação oculta entre o catolicismo e a maçonaria, nos cabe pelo menos avaliar aquilo que é público, aquilo que é fato, aquilo que a gente consegue enxergar em documentos históricos. Então nós vamos para o marco inicial dessa relação, né, que é um documento de 28 de abril de 1738, a bula In Eminente Apostolatus Specula. Essa bula, né, que era uma encíclica em forma de bula, um documento, uma comunicação escrita, né, que ela é atribuída ao Papa Clemente XII. No entanto, a própria história depois comprova que não foi o Papa Clemente quem escreveu essa bula e mesmo quem publicou essa bula, mas sim um de seus assessores, que a gente vai já saber mais para frente. Então, esse foi o primeiro documento na história entre a Igreja Católica e a maçonaria, o primeiro documento produzido e publicado pela Igreja Católica que cita a instituição maçônica, e por isso ele é tão importante, e a gente precisa entender o que tem nesse documento, né, a que se referia a maçonaria, os fiéis católicos e etc. Bom, o documento proíbe, literalmente, ipsiliter, que qualquer católico se associe à maçonaria, que no documento é chamada de libere muratori, né? Ou simplesmente numa tradução não literal, como eram chamados os franco-maçons naquela época, com uma pena já gravíssima, a maior pena da Igreja Católica, que era a pena da excomunhão. Tá? E olha só, que interessante, pessoal, essa bula papal, ela cita única e exclusivamente que a maçonaria é incompatível com as leis civis e com as leis canônicas. No entanto, ela não faz nenhum tipo de referência ideológica ou sobre nenhum tipo de crença ou conduta da maçonaria enquanto instituição ou de seus membros, os maçons, que possam macular o catolicismo ou a própria Igreja Católica. Ela apenas diz, de maneira explícita, que a maçonaria é incompatível com as leis civis e com as leis canônicas. Agora a gente vai precisar entender o contexto por trás dessa bula, né? O que acontecia lá em 1738 para que essa bula fosse publicada e atribuída ao Papa, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é que nessa data, em 1738, o Papa ele já estava totalmente inoperante, ele praticamente não levantava da cama, mal falava, e quem conduzia a Igreja Católica, por assim dizer, um cardeal chamado Neri Corsini, que ele começou como assessor do Papa, mas logo ele passou a ser um grande articulador político, né? Os livros dão isso como certeza, que a maioria das decisões papais durante pelo menos 8 anos não foram decisões do Papa em si, mas decisões do cardeal Neri, ele que de fato acabava sendo o grande articulador da Igreja Católica naquele período. E por que o cardeal Neri, né, assinou aí, conduziu, escreveu e publicou essa bula, né, essa encíclica papal importante, ameaçando de excomungar, né, punir com a excomunhão todos aqueles fiéis católicos que se associassem à maçonaria? A primeira coisa, e a coisa mais importante que vocês precisam saber, é que isso se deu a um fato político importante, um fato que diretamente está ligado ao barão Van Stosch. Se vocês nunca ouviram falar dessa figura importante na história, pesquisem, dêem um Google aí que vocês vão achar coisa muito legal, muitas coisas interessantes sobre esse barão, né? Ele, durante muito tempo, ele foi radicado na Inglaterra e depois ele, como sobre a batuta ou sobre o pretexto de ser um colecionador de arte, ele passou a viajar pelos mais diferentes países no continente europeu,
inclusive comprando artes, vendendo obra de artes e muitas das vezes se aproximando, inclusive, do Papa, né? Ele tinha uma relação estreita, a história diz que ele chegou a ficar hospedado, né, sob a batuta do Papa durante meses nas suas viagens à Itália. No entanto, gente, durante essas indas e vidas desse barão, descobriu-se que ele, na verdade, era um espião da coroa inglesa, né? E isso acabou fazendo com que ele fugisse, né? Fosse expulso de Roma e não pudesse aparecer mais lá, e ele foi, por assim dizer, protegido, né, pela família, por uma família muito importante de Florença, né? O Van Stock ele praticamente morava dentro das dependências do maior, o mais importante comerciante que virou, inclusive, prefeito de Florença durante muito tempo, e isso acabou incomodando demais a Igreja Católica, né? Ele fazia históricas orgias também, ele era tido como homossexual famoso naquela época, praticava libertinagem e, eventualmente, em algum momento histórico, que a gente não sabe dizer exatamente, ele cruza o caminho dele, o Van Stock, com a maçonaria, né? Ele acaba criando uma loja maçônica lá em Florença. Tem poucos dados históricos sobre onde o Van Stock ele se iniciou maçom, né, por qual loja ele trabalhou, mas é muito público e tem muitos documentos que comprovam que ele foi um dos irmãos, um dos membros fundadores da loja de Florença no ano de 1733. Então, essa loja de Florença funcionava dentro da casa onde o barão vivia e onde ele promovia as famosas orgias que a Igreja Católica tanto abominava e dizia que a casa em que ele frequentava, as pessoas que ele levava para lá, acabava maculando a Igreja Católica, acabava conspirando contra a Igreja Católica, e isso tudo foi um dos principais motivos para essa encíclica, essa bula papal ter sido escrita, tá, pessoal? Um outro ponto também que historicamente é descrito, eu vou até colocar uma extensa bibliografia no final da palestra, para aqueles mais curiosos que quiserem investigar um pouco mais, não acreditar só no que o irmão Mauro Lerai está dizendo, mas ir a fundo e buscar nos próprios textos, né, na fonte primária da informação, dizia-se também que o cardeal Neri, ele tinha a maçonaria como uma inimiga ferrenha por acreditar que a maçonaria era um braço da igreja protestante, né? Isso muito em função da Constituição de Anderson, ou as constituições de Anderson, aqueles que não são maçons ou não são membros da família maçônica. Eu vou fazer um breve alinhamento aqui. O pastor James Anderson, né, ele foi um dos mais famosos maçons lá do século XVIII, que escreveu um conjunto de regras e leis, né, que balizaram a maçonaria no seu início da sua vida enquanto maçonaria especulativa, enquanto uma organização formal que outrora ela não era, sobretudo a partir da junção de duas jurisdições lá na Inglaterra, que ficou conhecida como GLUE, Grande Loja Unida da Inglaterra, como é chamada até hoje. Então, como esta pessoa, este indivíduo, esse maçom que de alguma forma aglutinou todas essas informações maçônicas, né, nas suas constituições, nas suas antigas obrigações maçônicas, era um pastor protestante, acabava-se a Igreja Católica associando a maçonaria como um braço protestante, logo como uma outra religião que em algum momento, não naquele momento específico, mas em algum momento poderia ameaçar a Igreja Católica na Europa, pelo menos no oeste europeu, enfim, no leste europeu, no norte europeu e, sobretudo, nas ilhas britânicas, que já eram eminentemente protestantes. Então, esse era o contexto histórico. Isso é muito importante que a gente saiba, né? Para que nós, quando formos falar da história do catolicismo e a maçonaria, nós entendamos que o primeiro documento que foi forjado contra a maçonaria, ou proibindo, criando algum tipo de obstáculo de católicos serem maçons, não tinha nada a ver com a maçonaria em si, enquanto instituição, né? Inclusive, o cardeal de Neri, ele sequer sabia quais eram os postulados maçônicos, né? Que a maçonaria era baseada, por exemplo, em princípios morais, no aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual. Se sabia muito pouco, inclusive, sobre o ecumenismo maçônico, que viria a ser atacado em documentos católicos posteriores. Mas nesse documento em específico, não, né? Relembrando para vocês, ele dizia única e exclusivamente que a maçonaria era incompatível com as leis civis da Itália e com as leis canônicas da Igreja, tá? Então, esse foi o primeiro documento, lá em 1738, que passa a ser o marco histórico da relação entre o catolicismo e a maçonaria. Poucos anos depois, em 1751, ainda lá no século XVIII, nós temos um outro documento importante,
tá? Que é a Bula Provida Romanorum Pontificum. Essa bula ela foi escrita e publicada pelo Bento XIV, tá? Em 18 de maio de 1751. E o que dizia essa bula, né, que tinha o título Providência aos Pontífices Romanos? Essa bula já dizia coisas bem mais rigorosas sobre a maçonaria. Então foram mais de uma década que a igreja teve para, de alguma forma, se apropriar um pouco mais dos preceitos maçônicos, e a partir dali elas começaram, esses clérigos envolvidos no alto escalão da Igreja Católica começaram, inclusive, a ter mais temor contra a maçonaria, por conta aí sim já dos seus postulados, que eram totalmente divergentes e díspares do que pregava a Igreja Católica, né? Então essa bula papal, ela cita essas três expressões aí que eu achei muito interessante, por isso eu trouxe ipsilítere para vocês, que a maçonaria era um perigo para a pureza da religião católica, que coisas honestas gozam de publicidade e as criminosas do segredo, e que a maçonaria trazia depravação e perversidade. Bom, aqui já se tinha um conhecimento um pouco maior sobre, pelo menos, os preceitos maçônicos e o fato da maçonaria, ela, de alguma forma, pregar a liberdade de escolha religiosa de seus membros. E isso, por si só, já era, de fato, um perigo para a Igreja Católica, que era a religião dominante e foi durante muitos séculos, né? E, obviamente, o segredo maçônico também era um empecilho. Imagina só que um dos sacramentos da igreja é a confissão, e espera-se que os clérigos da igreja eles tenham acesso a tudo e a todas as coisas que aconteciam. Naquele momento histórico, a Igreja Católica também era uma poderosíssima ferramenta política e de controle social, então isso, de fato, era uma ameaça para a igreja, e eles continuavam aí atacando de depravação e etc., até por conta do último documento, aquele que fazia, obviamente, uma alusão indireta ao Barão de von Stock. Tá? Então, essa segunda bula papal, esse segundo documento da igreja contra a maçonaria, ele já é mais específico, ele já cita coisas que nós já podemos, de alguma forma, associar isso a um conhecimento maior, né, de uma tendência ecumênica da maçonaria, que é até hoje. Então, na maçonaria, para aqueles que não são maçons, não são da família maçônica e estão, porventura, assistindo a palestra, vocês precisam saber que a maçonaria ela não é uma religião, mas também ela não prega uma única religião, né? Ela dá liberdade para que todos os seus membros possam adotar a religião que assim melhor acharem mais conveniente, melhor desejarem, se sentirem mais felizes em praticá-la. Então, isso, por si só, sobretudo naquele momento histórico, já era um grande problema para a Igreja Católica. Tá? E qual que era o contexto, pessoal? O contexto, naquele momento, era que, mesmo depois, né, que aquele primeiro documento, aquela primeira encíclica lá, que foi assinada, escrita lá pelo assessor do Papa e, de alguma forma, atribuída ao Papa, em que muitos maçons foram excomungados, né, houve uma série de perdões papais, né, que eles chamavam lá de benigno, que eram absolvições da excomunhão a pseudos fiéis arrependidos. Então, naquele momento, o controle da Igreja Católica, o controle social era muito grande. E é natural que aqueles maçons, sobretudo aqueles mais posicionados socialmente, eles não queriam, de alguma forma, se dissociar da Igreja Católica ou ser expurgados desse grupo social importante. Então, eles, por vezes, tiveram que negar, né, a maçonaria, ou mesmo que de maneira mentirosa, fingindo um arrependimento, por assim dizer, para receber a sua absolvição. Então, isso acabou aborrecendo o Papa seguinte, e o Papa seguinte cancelou esses benignos, né, que vinham acontecendo com muita frequência, e atacou ainda mais a maçonaria, reafirmando a pena da excomunhão para aqueles católicos que continuassem ou insistissem em ser maçons. Tá? Então, esses foram os dois documentos no século XVIII, não foram os mais importantes, foram os únicos documentos lá no século XVIII que fazem alusão à maçonaria. Durante muito tempo não se ouve nada, nenhum outro documento da Igreja Católica, né, fazendo menção à maçonaria. Mas no século seguinte, no século XIX, nós já temos vários documentos, muitos mesmo, a maioria deles com o mesmo contexto, e até por isso eu não vou me aprofundar em cada um, eu vou apenas apresentar, né, esses documentos para vocês, e vou falar de um documento lá do século XIX, que é o documento mais importante da Igreja Católica relacionado à maçonaria, tá? Primeiramente, apresentar aí todos esses documentos, né? O primeiro em 1821, que foi o Eclesiam a Jesus Cristo, lá do Papa Pio VII. Depois, em 1825, o Quo Graviora, que foi do Papa Leão XII.
Depois, em 1829, a Traditio Miliati, do Papa Pio VIII. Depois, em 1832, a Mirare Vos, do Papa Gregório XVI. Depois, a Qui Pluribus, em 1846, do Papa Pio IX. Essa daqui, a mais importante, que a gente vai falar daqui a pouquinho dela, né? A Humanus Genus, do Papa Leão XIII, de 20 de abril de 1884, e nós ainda tivemos outras depois. A Del Apostólico Ségio aqui também foi muito importante, do mesmo Papa, do Leão XIII, em 1890, tá? Como foram muitos documentos, pessoal, e eu disse que a gente não ia ter como se aprofundar nesse bate-papo em todos eles, mas eu sugiro que, se vocês tiverem a oportunidade, leiam, né? É bem curioso, é bem bacana, a gente aprende muitas coisas. Nós vamos falar daquele documento mais importante do Papa lá, Leão XIII, que foi o Humanus Genus, lá no século XIX. O que dizia esse documento, nessa encíclica papal de 1884? Ela dizia, e ela é muito importante por isso, porque ela diz que a Igreja Católica e a maçonaria eram como dois reinos em guerra. De fato, pela primeira vez da história, né, nós temos uma encíclica papal, um documento oficial da Igreja, anunciando ou admitindo uma guerra contra a maçonaria, uma guerra ideológica. Essa expressão que está entre aspas aí, dois reinos em guerra, é uma expressão que está lá na encíclica. E ainda tirei alguns pontos importantes, né? Como assim? Ele diz que para a maçonaria, Deus é como um mero conceito filosófico. Afinal de contas, a maçonaria, ela é uma instituição educativa e filosófica, né? E tem um conceito abstrato de Deus, haja vista que ela é tolerante com todas as religiões. E a encíclica também dizia que a maçonaria prega o naturalismo, por óbvio, né? Como uma instituição progressista, em que prega a livre investigação da verdade, ela não falamos do eucentrismo, aí não é isso, que o homem é o ser o centro do universo, mas é óbvio que se diz que a livre investigação da verdade é um direito do maçom, né, e a maçonaria não cria nenhum óbice a isso, e por isso também passava a ser considerado naturalista e uma ameaça à igreja. E também cita a expressão lá, a maçonaria incentiva o sincretismo religioso. Óbvio que sim, aí a encíclica não está mentindo em nada, né? A maçonaria incentiva isso até hoje. Mais de 300 anos se passaram e a maçonaria tem por princípio essa tolerância religiosa, o sincretismo faz parte disso. E por fim, cita a expressão, a maçonaria compara a igreja a uma seita, né? Talvez por acesso a alguns documentos maçônicos ou alguns rituais, em que nós, ou já eram assim, os nossos antigos maçons, os nossos predecessores, né, já tratavam de fato a ignorância como algo muito ruim para a humanidade. A ignorância, quando juntada à religião, pode levar ao fanatismo, e o fanatismo vai ser inimigo do progresso, inimigo da justiça, inimigo da verdade, etc. E a igreja tentou, de alguma forma, tratar isso como algo muito ruim, né? A maçonaria não gostar do fanatismo e, por isso, querer que seus membros encarassem a Igreja Católica como qualquer outra igreja, não necessariamente com essa expressão de seita, mas é isso que está lá na encíclica, né? Então já é uma encíclica, de fato, bem mais agressiva que todas as outras, por citar que a igreja está em guerra contra a maçonaria e por fazer acusações que a gente nem pode dizer que são acusações levianas ou mentirosas, porque de fato fazem parte do contexto da instituição maçônica, que é uma instituição não é uma instituição religiosa, mas que não se abstém da religiosidade, e inclusive incentiva que seus membros sejam religiosos, obviamente cada um dentro da religião que escolher. Então esse é um ponto importante, era isso que dizia, né, se a gente fosse fazer uma curadoria, o que tem de mais importante dentro dessa encíclica Humanus Genus é isso que eu trouxe para vocês. E qual que era o contexto, pessoal? Isso daqui é muito importante que a gente saiba, tá? Era importante a gente entender que, historicamente, a igreja precisava se posicionar em guerra contra a maçonaria, mas não só contra a maçonaria. A igreja se colocou, naquele momento histórico, em guerra com várias outras instituições. É importante a gente lembrar que, lá no século XIX, a maçonaria, de fato, ela se viralizou na Europa, né? Surgiram muitas lojas, muitos ritos, muitos graus, muitas honrarias, enfim, cresceu muito, né? Sobretudo na Alemanha, na Áustria, na França. Então, ela já estava saindo do continente europeu, indo, né, para as colônias francesas e inglesas, se espalhando pelo mundo, e isso preocupava a Igreja Católica. É importante também a gente saber que acontecia neste ano, né, a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim
é algo assim esdrúxulo na história da humanidade, né? Quem gosta um pouquinho de história pode pesquisar, ou talvez já tenha estudado isso, que simplesmente os europeus queriam dividir a África, né? Foi o chamado neocolonialismo. Sobretudo, teve uma disputa muito famosa, histórica, entre Bélgica, Portugal e França, pelo domínio e controle de vários países africanos. E até em filmes modernos a gente pode ver isso. Eu sugiro aí quem gosta de assistir filmes de aventura, que assista o Tarzan, por exemplo. Recentemente, o novo Tarzan, dentro do contexto da história do Tarzan, eles colocavam, inclusive, os belgas tentando dominar o Congo e tal. É bem interessante. Isso serve, inclusive, para que a gente faça uma analogia do que acontecia naquele contexto histórico, tá? Também, no século XIX, neste momento em que sai essa bula, essa encíclica papal, já se vivia o início da segunda Revolução Industrial, gente. Nós tínhamos mudanças assim, gigantescas do ponto de vista do comportamento humano, né? Mudanças cognitivas, tecnológicas, comportamentais, por conta da exploração e utilização do ferro, carvão, da energia a vapor, do aço, eletricidade, petróleo. Eram muitas mudanças globais e isso fazia com que a Igreja Católica perdesse o poder de influência, perdesse o poder político e perdesse o controle social. E aí, a gente entendendo esse contexto, mesmo não concordando, a gente passa a entender o porquê dos ataques à Igreja Católica, à maçonaria, porque, de fato, ela estava no momento em que ela precisava marcar território, ela precisava disputar a atenção dos seus fiéis um a um, aumentar a sua amplitude, sobretudo com interesse lá na Conferência de Berlim, também tentando, de alguma forma, ir para o continente africano e trabalhar uma espécie ali de neocolonialismo com esses países, mas a Igreja Católica chama isso de evangelização, né? Assim como fez no Brasil, em vários outros países que eram colônias de países eminentemente católicos europeus. Então, esse era o contexto histórico e, por isso, também, essa encíclica papal ela foi tão dura contra a maçonaria. No século XX, que é o século passado, nós tivemos... assim, não teve nenhum grande documento, né? Não teve nenhuma novidade com relação à mudança de conduta da Igreja Católica para com a maçonaria. A pena continuava sendo a excomunhão, nada mudou, né? A princípio, a grande novidade do século XX, que a gente precisa entender dentro da gestão da Igreja Católica, que veio influenciar a maçonaria, foi, de fato, a compilação dos códigos de direito canônico, né? Essa compilação ela se teve a partir de vários documentos históricos da Igreja, mas o que a gente precisa entender é que esses códigos de direito canônico é um conjunto ordenado de normas jurídicas, né, com obrigações e direitos dos fiéis, bem como dos membros do clero, enfim, com relação a um conjunto de sacramentos ou mesmo de sanções. Né, esse Codex Iuris Canonici, né, esse código de direito canônico, ele é baseado primordialmente em 3 documentos históricos, né? A primeira que eles chamam de coleção dionisiana, a Igreja Católica, né, que compilou isso, estima-se que tenha sido aí entre o ano de 481 e 514 depois de Cristo, né? Então, a partir disso, também nessa coleção dionisiana do Papa Dionísio, enfim, a gente tem o calendário cristão, uma série de coisas. Depois do decreto aí de Burcato de Worms, que é um código de reforma imperial, né, que teve a sua conclusão estimada, ninguém consegue, de alguma forma, prever quando ela começou, mas os documentos históricos estimam que esse decreto, né, que era um código, tenha se concluído no ano de 1020, e depois do decreto Graciano, né, que esse daí é um conjunto de mais de 3.400 documentos com normas e textos católicos, todos eles serviram de base, né, para essa junção, para esse aglutinamento de sacramentos e sanções, né, esse ordenamento jurídico, por assim dizer, da Igreja Católica, que foi compilado em 1917 e que teve uma alteração em 1883 com relação à maçonaria, gente. Então, no século XX, são esses 2 pontos principais do Código de Direito Canônico que eu vou apresentar para vocês. Lá em 1917, o Papa era Bento XV, e ele tinha lá no cânon 2335, né, mantendo a excomunhão como pena máxima para aqueles que fizerem parte da maçonaria ou qualquer outro tipo, né, de instituição que, segundo ele, conspire contra a igreja. Então, ipsi literi dizia assim esse cânon, pessoas que entram em associações da seita maçônica ou outra do mesmo tipo, que conspire contra a igreja e a autoridade civil legítima, recebem excomunhão simplesmente reservada à sé apostólica. Então, lá em 1917, a gente tem uma ratificação dessa pena de excomunhão
aos membros da maçonaria que são católicos, né? Mesmo que já tenham sido batizados, etc., eles seriam expulsos, né? Deixariam de ser cobertos, por assim dizer, pela Igreja Católica. Já em 1983, o Papa João Paulo II, João de Deus, né, ele fez uma alteração nesse Código de Direito Canônico, né? Então nós temos lá no cânon 1374 do ano de 1983 uma mudança, né? Então pela primeira vez na história, depois de mais de 200 anos de muita celeuma, de muita confusão, o Papa altera isso, modifica. Então, eu até coloquei aí em amarelo aí um abrandamento da pena, por assim dizer. Então, desde 1983, o católico ele pode ser maçom sem ser excomungado, né, da Igreja Católica. A pena prevista no cânon 1374 é o interdito. E o que é esse interdito lá na Igreja Católica? Normalmente é uma censura eclesiástica, que vai proibir o fiel, afastar o fiel, por assim dizer, de alguns sacramentos, principalmente, né, o sacramento da confissão e da Eucaristia, era como se fazia, mas que na prática isso não acontece. Ninguém na Igreja Católica pergunta se o cara é maçom, não é, enfim, antes de permitir, né, que ele comungue, que ele participe da cerimônia de Eucaristia dentro do rito da Igreja Católica, tá? Então, no século XX, foi o que de mais importante aconteceu com relação à Igreja Católica e à maçonaria. Lá em 1917, nós tivemos uma ratificação da pena de excomunhão, mas em 1983 nós tivemos uma mudança, e essa mudança aí já não é excomunhão, agora é o interdito, e essa mudança não se alterou mais, tá, gente? Não teve nenhuma mudança no Código de Direito Canônico desde 1983 até hoje, ano de 2020, né? Tudo continua o mesmo. Então, se por um acaso, né, você que é maçom, que esteja assistindo aqui essa live, né, essa palestra, for denunciado, por assim dizer, pro clérigo lá da igreja, na Igreja Católica, lá o arcebispo, o bispo, enfim, e ele só vai poder punir você com o interdito, ele não vai poder excomungar, né, esse fiel pelo simples fato de ser maçom ou participar de qualquer outra instituição que a igreja, porventura, julgue que esteja conspirando contra ela. Bom, antes da gente falar de hoje, né, eu vou falar um pouco do Papa Francisco e de dois momentos do Papa Francisco, enquanto ele ainda era o cardeal e depois que ele virou Papa e a relação dele com a maçonaria. Eu vou trazer algumas estatísticas importantes para a gente entender, inclusive, a mudança do contexto, né? Enquanto lá, no século XVIII, quando a igreja divulgou o primeiro documento contra a maçonaria, ela era uma instituição super importante politicamente, hoje já é um pouco diferente. Então, a igreja ela divulga um anuário, né, todos os anos, com alguns dados referentes à Igreja Católica no mundo. Os dados que eu tenho, né, desse anuário estatístico eclesiais, né, ou seja, é dados estatístico-eclesiásticos anual da Igreja Católica, ele foi publicado em março do ano passado. Esse ano ainda não foi divulgado. E os dados, segundo o próprio anuário, são referentes a 2017, tá, gente? Então, é como se eles levassem 2 anos compilando essas informações antes de publicá-las. Então, lá nesse anuário de 2019, diz que no mundo há 1.333 bilhões de católicos para a Igreja Católica. Eles têm isso através do número, obviamente, de batismo, eles conseguem mensurar de maneira objetiva. E isso corresponde aí a aproximadamente 17% da população mundial. E o próprio anuário ainda divide isso nos continentes, né? O continente mais católico do mundo é o continente americano, e aí ele não divide entre América do Norte, Central e América do Sul, ele simplesmente cita as Américas como detentora de quase 50% de todos os católicos no mundo. A Europa com 21%, a África 17%, a Ásia 11%, e a Oceania não representa nenhum por cento dos católicos no mundo. Esses são dados oficiais da própria Igreja Católica, tá? No Brasil, pessoal, a gente tem dados um tanto quanto divergentes, porque a Igreja Católica publica alguns dados e os órgãos de pesquisa oficiais no Brasil publicam dados diferentes. Então, eu prefiro dizer que eles são inconclusivos e divergentes, ao invés de dizer, né, que esses dados estão errados, por assim dizer, tá bom? Então, nós temos aproximadamente 209 milhões de habitantes no Brasil, já disseram que eram 220, 215, enfim, mas o fato é que o mesmo IBGE não chega num consenso, numa linha, entre todas as suas pesquisas. Então, segundo o Vaticano, 61% da população brasileira, aproximadamente 127 milhões de pessoas, são católicos.
E o Vaticano, no seu anuário, diz que há uma previsão de redução até o ano de 2022 em pelo menos 20% disso. Tá? Já os órgãos no Brasil que fizeram esse tipo de pesquisa no mesmo período, eu coloquei aqui 2, mas a gente poderia até buscar mais fontes, o Datafolha e o IBGE é o órgão oficial do governo, apenas 50% da população brasileira são católicos, aproximadamente 105 milhões de habitantes, né? Então é uma diferença grandíssima. A gente está falando aqui de mais de 20 milhões de pessoas de diferença na contagem do Vaticano e na contagem do IBGE. Mas o IBGE também faz uma estimativa e uma previsão de redução até o ano de 2022, mas o IBGE ele é mais otimista, então a redução do número de católicos até de 2022 é bem menor do que a previsão de redução da própria Igreja Católica, do próprio Vaticano. Tá? Então esses são dados importantes. Outra coisa importante para a gente saber de hoje, né, é que há muitos clérigos que são maçons, né, que fazem parte dos quadros da maçonaria. Padres, bispos, arcebispos, diáconos, enfim, muitas pessoas envolvidas com a Igreja Católica Apostólica Romana são maçons. E por conta disso, há um grande movimento interno dentro da própria igreja, né, para combater o que eles chamam de clero maçônico ou de maçonaria eclesiástica. Então, eles não concordam com a participação desses membros, que não veem nenhum tipo de óbice, pelo menos intelectual, moral ou comportamental, para fazer parte desta instituição. No entanto, essa briga histórica, né, que começou por conta de uma mera questão política, acaba atrapalhando essa relação desses clérigos com a maçonaria e da própria aceitação disso dentro do seio da Igreja Católica. Então, hoje nós temos um grande número. Aqui na grande loja maçônica do estado do Maranhão nós temos, na minha loja-mãe nós temos membros de várias igrejas diferentes, não só da Igreja Católica Romana, mas tem da Igreja Católica Brasileira, membros de outros tipos de religião, cristãs, não católicas, né, que fazem parte da maçonaria, e isso, de fato, se nós fôssemos fazer uma avaliação comportamental de preceitos, não haveria nenhum tipo de impeditivo, mas o Código de Direito Canônico Católico Romano impede, né, os seus clérigos, os seus fiéis de serem maçons, sobre penas aí do interdito. Então, hoje há uma grande celeuma, há uma grande discussão interna dentro da Igreja Católica com relação a esse assunto. É um assunto muito mal resolvido entre eles próprios, que até hoje é muito latente, apesar de ter há muitos e muitos anos começado por um motivo torpe que nem tinha a ver, de fato, com os preceitos maçônicos ou com os preceitos católicos, tá? Vamos falar do Papa Francisco. Qual que é a relação do atual Papa, né, que é a autoridade máxima, a principal referência da Igreja Católica, com a maçonaria? Para que a gente faça essa análise, eu vou precisar, como eu disse antes, didaticamente falar de 2 momentos importantes, né, de toda a vida, né, do Papa Francisco, antes de se tornar Papa, né, enquanto clérigo, até que ele virou cardeal, e depois do momento em que ele vira Papa, como que se dá essa relação dele com a maçonaria, se muda, não muda, se ele continua mantendo os mesmos preceitos ou as mesmas opiniões que ele declarava antes disso, tá bom? Então vamos lá, para esses 2 momentos. Primeiro momento, enquanto ele era só o cardeal Mário Jorge Bergoglio, né? Bom, o cardeal Mário Jorge, mesmo antes de ser cardeal, é sabido, notório, público, né, que ele sempre teve um perfil tolerante e muito próximo ao ecumenismo. Ele mesmo participou, já enquanto cardeal, de várias cerimônias ecumênicas, seja na Argentina, seja na Itália, né? Então ele, de fato, não tinha nenhum tipo de problema com a maçonaria, nada declarado. Pelo contrário, sobretudo, já que o ecumenismo maçônico sempre foi, historicamente, um dos principais entraves, né, para essa relação pacífica entre a Igreja Católica e a maçonaria. Segundo, que o cardeal Mário Jorge Bergoglio, ele era membro honorário do Rotary Club da Argentina, que à época, quando, né, deu esse título de membro honorário, em que ele, inclusive, conduziu cerimônias religiosas lá no Rotary, e o Rotary era 80% composto por membros da maçonaria. Também, né, o cardeal, ele fez parte aí da Ordem de Malta, né, que é uma ordem muito antiga, o nome completo dela é extenso, né, ela é mais conhecida como Ordem de Malta, simplesmente, ou como Cavaleiros Hospitalares, mas que é a Ordem Soberana e Militar Hospitalaria de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta. Esse é o nome completo dela. Por que eu estou falando desta ordem? Porque esta ordem, historicamente, nos últimos 200 anos, né, apesar de ser uma ordem muito
ortodoxa, né, dentro da igreja, ela é uma ordem que historicamente aglutinou vários maçons. Então, vários membros desta ordem de Malta foram maçons e o cardeal Mário Bergoglio também fez parte dessa ordem, né, durante muitos anos. É uma ordem muito grande. Para aqueles que não conhecem, aí eu convido a conhecer, né, a ordem, por exemplo, ela tem mais de 12 mil membros clérigos, membros da Igreja Católica mesmo, mais de 100 mil funcionários e voluntários, eles estão em mais de 120 países, atuam administrando hospitais, asilos, ambulatórios. Então, é uma ordem dentro da Igreja Católica, uma ordem milenar, né, com mais de 1000 anos, e muito importante dentro da própria estrutura da Igreja Católica, estrutura política. E, obviamente, ele era próximo dessa ordem, o cardeal Mário Bergoglio. E oficialmente, pessoal, por isso que está em destaque aí em amarelo, ele, enquanto clérigo, antes de ser papa, jamais, de maneira oficial, fez nenhum tipo de declaração pública referente à maçonaria. Nem a favor, nem contra, nem se pronuncia, nem exprimindo opiniões acerca da maçonaria. Então ele se manteve incólume aí, não se envolveu nesse problema durante a sua vida inteira como membro do clero da Igreja Católica. Quando ele vira papa, né, algumas coisas acabam mudando, né? Então, ele, até por ter esse perfil próximo ao ecumenismo, ele acaba acumulando várias polêmicas, que vocês, mesmo quem não é católico, como tudo se noticia, se vocês estão acompanhando as notícias, vocês têm acompanhado várias polêmicas, eu cito só algumas aqui. Polêmicas com relação à pena de morte, polêmicas com relação a combustíveis fósseis, polêmicas com relação a animais no céu, olha só, que até isso o Papa falou, né? Polêmicas com relação ao capitalismo, né? E ele cita que o capitalismo é uma ditadura sutil, polêmicas com relação ao divórcio, polêmicas com relação à inclusão dos gays, né, na Igreja Católica, polêmicas com relação à utilização da sigla LGBT, mais recentemente polêmicas com relação ao celibato, por exemplo, quando, né, ele concorda, né, com que em algumas situações específicas, e a Amazônia era um caso desses, né, em que diáconos, casados, pudessem ser ordenados padres, enfim, e acabassem conduzindo, sendo uma célula da igreja naqueles locais, né? Então, tem uma série de problemas que o Papa vem acumulando, e isso também por conta do seu perfil próximo ao ecumenismo. Ele continua sendo tolerante, pelo menos de maneira pública, né? Eu coloquei entre aspas, entre parênteses aí, ao ecumenismo, mesmo hoje, enquanto Papa, né? Ele é um Papa de muito diálogo, de muita abertura, bem menos duro que a maioria, a esmagadora maioria de todos os seus antecessores, tá? E aí ele tem um problema sério com essa ordem de Malta, isso também é público, se vocês derem um Google aí, isso realmente causou um dos grandes rachas na Igreja Católica atual. Essa ordem, a ordem de Malta hoje é uma inimiga pública do Papa, né? Ela é uma oposição declarada dentro da Igreja, por conta aí da interferência do Papa Francisco na gestão dessa ordem, né? O chanceler, o último chanceler, ele foi simplesmente expulso da ordem pelo Papa Francisco. O Papa Francisco, na verdade, pediu que ele se demitisse e ele não quis fazer isso, ele não quis se afastar. E aí o Papa afastou esse chanceler, isso gerou um problema também com o cardeal Raymond Burke, que é um dos mais tradicionais, por exemplo, membros da Igreja Católica norte-americana, né? Isso tudo, pessoal, por conta de uma distribuição de preservativos na África. Foi uma confusão tão grande, se vocês derem o Google, vocês vão ver. Enfim, sei que o Papa interferiu, e essa ordem de Malta, que se considera muito forte, milenar, né, se considera independente na sua gestão, eleição dos seus membros, enfim, né, viu isso como uma interferência direta do Papa na ordem e começou a declarar publicamente oposição a esse Papa. Então, hoje, se o Papa tem um inimigo interno, ele deve ter vários, mas se ele tem um inimigo interno forte dentro da própria Igreja Católica, é a Ordem de Malta e os seus membros, tá? Então, isso é importante. Outra coisa importante a gente saber, né, que tem um livro lá, The Fake Pope, né, o Papa Falso, eu sugiro que vocês leiam, é bem bacana, ou assistam a série lá da Netflix, né, dos dois papas, que aí tem muito mais fantasia, não é só factoide, né? Não é só factual, tem factoide também, perdão. Mas o livro é muito bom, a série também, mas o livro é ainda melhor, e foi o jornalista, né, que acompanhou o Papa Francisco durante um longo período e foi documentando uma série de coisas, mostrando o que ele era de fato, longe das câmeras, longe das aparições públicas e com algumas declarações importantes, entrevistando outras pessoas próximas ao Papa. Então, no livro,
né, ele cita que há um conjunto de lobistas pró-maçonaria dentro da própria igreja, né? Clérigos, maçons, né, ou políticos não clérigos, mas maçons próximos à Igreja Católica, que tentam, de alguma forma, criar um lobby para uma aproximação, e que o Papa Francisco não declara nada publicamente, né, ele simpatiza com essa ideia nas poucas conversas, mas que por trás, em conversas privativas, ele se diz totalmente contrário, né, ele não pensa em retroceder para a pena de excomunhão, mas ele também não se movimenta estrategicamente para abolir aquilo que o Papa João Paulo II tinha descrito como pena do interdito, ou seja, tirar qualquer tipo de pena. Tá? Inclusive, eu coloquei uma citação direta aí do livro, lá na página 178, que fala algo interessante. Ele diz assim, ó, os maçons torcem por Bergoglio, mas ele os vê como a peste. Né? Então, assim, o livro diz que o Papa, apesar de ser muito simpático à maçonaria e próximo ao ecumenismo, ele não vai se movimentar de maneira alguma para mudar aquilo que está lá desde 1983, como ainda proibindo, né, o católico de ser maçom. Os clérigos, então, nem se fala, né, sobre pena lá do interdito, tá bom? Mas, oficialmente, meus irmãos e audiência de maneira geral, o Papa Francisco jamais, oficialmente, se pronunciou contra ou a favor, qualquer tipo de coisa relacionado à maçonaria. Eu não consegui achar nenhum tipo de registro, né? A gente até lê em algum lugar alguma coisa, mas registro mesmo que nós pudéssemos embasar, né, de maneira objetiva, histórica, factual, o Papa não fez nenhum tipo de declaração com relação à maçonaria. E isso é o que nós temos hoje. E para o futuro, meus irmãos, o que a gente pode pensar? Qual vai ser o futuro dessa relação entre a Igreja Católica e a maçonaria? Pois bem, pela primeira vez aqui, desde o início da nossa conversa, eu vou exprimir algum tipo de opinião, né? Até agora, como eu tinha dito no início, não tem nada opinativo, é meramente fato, dado histórico e observações a partir dos contextos históricos que permeavam esses fatos. Agora não, agora eu vou apresentar para vocês a minha humilde opinião, né, as minhas reflexões com relação a esse relacionamento entre a Igreja Católica e a maçonaria. Bom, como maçom há 10 anos, eu não vejo nenhum tipo de impedimento, minha humilde opinião, de impedimento do ponto de vista comportamental. Muito pelo contrário, né, os ensinamentos maçônicos, eles são ensinamentos que apregoam, né, a obediência às leis, que apregoam o amor ao próximo, que apregoam a tolerância, que apregoam o aperfeiçoamento moral, né, o aperfeiçoamento intelectual, o respeito, o temor a Deus, independente de qual religião as pessoas professarem para si. Então, comportamentalmente, eu de fato não vejo nenhum óbice, e até por isso nós temos tantos católicos fervorosos dentro da maçonaria que não se afastam do catolicismo. A maçonaria não é anticristã nem anticatólica, nada disso, muito pelo contrário, né? Quem fala isso de fato é porque não conhece a maçonaria. No entanto, mesmo pesando isso, e mesmo sendo católico, né, e não vou abrir mão de ser católico também, eu sinceramente não vejo, num futuro breve, o fim dessa celeuma. Né? É uma briga histórica, de fato, que muito dificilmente, pelo menos com o nosso Papa atual, deva mudar alguma coisa. Eu acho que já foi um grande avanço, né? Esse cânon lá do João Paulo II, eliminando a questão da excomunhão para os maçons, né? Que de fato era algo muito grave, para algo que de fato não, já é outro momento histórico, e a maçonaria em nada vai de alguma forma perturbar a Igreja Católica, em nada vai se opor nem politicamente, nem intelectualmente à Igreja Católica. Então, de fato, é um outro momento. O João Paulo II abrandou, por assim dizer, essa pena, mas também não excluiu, não desincompatibilizou as duas instituições. Né? E se nós formos friamente, se eu estiver olhando aqui não como católico nem como maçom, porque eu sou os dois, mas friamente, documentalmente, os preceitos de ambas as instituições, infelizmente, eles continuam sendo incompatíveis. Né? Então, a gente não pode, se for friamente analisar a Igreja Católica, eu não posso, né, achar que eles deveriam agir de maneira diferente, porque os preceitos maçônicos, de fato, são preceitos que são diferentes dos preceitos católicos e vice-versa. Então, as minhas reflexões são que, num futuro breve, nós não teremos uma mudança com relação a isso. Eu até espero que sim, né, o quanto antes. Isso vai ser bom para os maçons católicos e para a própria Igreja Católica, né, que nos últimos 50 anos aí tem tentado apagar algumas máculas históricas, né, tentando se reconciliar com vários de seus problemas históricos, e quem sabe
essa relação com a maçonaria, em breve, não seja algo também reconciliatório, que acabe com essa celeuma, mas de fato eu não vejo. Eu acho que, mesmo com mais de 300 anos de disputas e brigas políticas, etc., entre essas duas instituições, num futuro breve não deve mudar. Mas eu torço, obviamente, para que mude. Tá bom, meus irmãos? Ó, aqui tem algumas das bibliografias que eu utilizei, tá? Depois eu posso passar para vocês. Obviamente vai ficar gravado esse vídeo, né? Depois vocês vão dar só um pause aí quando chegar nessa tela e vocês podem fazer as consultas que vocês precisarem. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês que puderam estar aqui comigo. Eu espero ter elucidado, né, sobretudo, os motivos pelos quais a Igreja Católica, a partir da análise dos contextos, atacou durante séculos a maçonaria e proibiu que os seus fiéis, que os seus membros ou os batizados na Igreja Católica pudessem ser maçons. Devolvo a palavra aí para os meus anfitriões e contem comigo, estou à disposição, aberto a perguntas, debates, diálogo. Não sei de tudo, mas o que eu souber, né, eu vou poder responder. O que eu não souber, eu ajudo vocês a pesquisar. Nós vamos juntos. Bom, não sei quem será o primeiro aí. Eu gostaria apenas de dizer da nossa satisfação. O irmão Mauro Lerai, você é professor? Também. Rapaz, uma aula espetacular em 50 minutos, você observou. 50, quer dizer, poxa, até isso ele cronometrou. Fez muito bom, meu irmão. Olha, surpreendente, viu, irmão Benzão? Parabéns. Obrigado, essa Sereníssimo. Sugestão. Maravilhado aí com a palestra do irmão. Você vê, a gente precisa, irmão Mauro, eu sou daqueles que eu acho que essa pandemia veio a nos oportunizar essa ferramenta que nós vamos ter que continuar, inclusive para nos inteirar mais dos fatos. Dentro do nosso meio, nós temos tantos irmãos com capacidade para nos transmitir belas aulas como essa. Então, eu estou muito feliz, como grão-mestre da grande loja maçônica do Piauí, satisfeito, muito satisfeito, tá, por essa disponibilidade do irmão de maneira voluntária e gratuita. Eu digo sempre que maçonaria tem que ser voluntário mesmo, tem que ser feita por aqueles que amam a instituição, tá? Porque precisa ter muita boa vontade e disponibilidade para se doar o tempo todo a favor da nossa sublime instituição. Muito obrigado de coração, conte comigo sempre. Eu espero ter outra oportunidade do irmão me dar transmitir essas aulas de maneira tão simples e muito espetacular. Gostei demais. Eu tenho um irmão que é padre, inclusive até disse que, eu digo, olha, vamos ter catolicismo e maçonaria na visão de um maçom. Depois eu vou trazer um padre para falar da Igreja Católica e da maçonaria na visão do padre, mas eu ainda não consegui fazer isso, não, e é porque ele é meu irmão, né? Mas foi muito bom, meu irmão, muito feliz. E eu passo aí agora ao irmão Calixto, depois o irmão Emerson, acho que tem algumas perguntas, eu já vi no chat que tem algumas perguntas. Maravilhado, muito maravilhado mesmo, gostei demais. E agradecer aos irmãos aí que estão participando, eu estou vendo. Muito bom. Muito bom. Irmão Calixto. Obrigado, Sereníssimo. Pois é, meu irmão Mauro, nós queremos parabenizar você pela brilhante palestra. Sereníssimo já disse quase tudo, mas eu queria agradecer de coração. É a terceira palestra que eu vejo sua, e quando eu vi a primeira, eu comentei com o Sereníssimo. O homem é o cara. Então, que isso, meu irmão. Espetacular. Eu acho que valeu a pena, sempre vale a pena estar com você. E eu coloquei minha perguntinha aí no chat, mas eu vou fazer para você aqui. Na sua opinião, a que se deve esse crescimento da ordem, quando você, lá no início, de ritos e de honrarias, apesar de todos os óbvios dificuldades por parte da Igreja Católica? Eu fico satisfeito e muito obrigado.
Obrigado a você também, meu irmão Benzão, pelo convite, estou sempre à disposição. Bom, essa pergunta, a minha opinião é baseada em fatos, tá, meus irmãos? Eu acho que é sempre importante a gente basear o que a gente pensa sobre alguma coisa a partir de pesquisa, estudo, confrontamento entre autores. Então, para mim é muito claro por que a maçonaria cresceu tanto no século XVIII. Né? Tem duas coisas importantes aí. Primeiro, a Constituição de Anderson, né, que era uma Constituição muito boa em vários momentos, mas esdrúxula em outros, por exemplo, que associava, por exemplo, a origem maçônica a Adão e tal, enfim, com isso ele acabava aglutinando os seus fiéis presbiterianos. Depois ao discurso de Ramsay, né, um discurso acalorado, né, para os franceses, para a elite francesa, que também contou uma das outras grandes mentiras da história da maçonaria, né, associando a maçonaria aos cavaleiros templários, dando uma origem cavaleiresca e tal, até porque ele precisava atrair aqueles nobres, né, para a maçonaria, para que fizesse ela crescer. E a partir disso, depois do discurso de Ramsay lá na França, nós tivemos a criação de mais de 900 graus num período de 60 anos, meu irmão. Obviamente, única e exclusivamente para você trabalhar a vaidade, né? Entregar honrarias, títulos, premiações, graus, isso tudo ia atraindo as pessoas. Esse é o motivo principal, baseado em fatos e dados. Agora, obviamente, que também tem um ponto positivo. Num mundo que, naquele momento histórico, ele era comandado por déspotas, né? Onde o diálogo era muito restrito, onde as pessoas não tinham liberdade de pensamento. Então, as oficinas maçônicas, eles eram um lugar seguro para se debater. E por isso que essas oficinas, que primordialmente eram compostas apenas por pedreiros de ofício, né, nas guildas, etc., acabaram também juntando membros de outras profissões, políticos, livres pensadores, pessoas que queriam ter uma zona segura lá, uma free zone, para falar sobre aquilo que acreditavam, né, para falar sobre democracia, para falar sobre mudanças políticos e sociais. Então, isso também foi o lado positivo. Então, são essas duas versões, né, três, por assim dizer. Primeiro, lá a Constituição de Anderson, né, que atribuía algo divino, uma origem divina à maçonaria, para tentar regimentar aqueles presbiterianos. Depois, o discurso de Ramsay, que atribuía uma origem cavaleiresca, templária, à maçonaria. E depois, aquilo que deveria ser, né, de fato, o local seguro para o debate, para o livre pensamento, para a evolução espiritual, intelectual e moral dos seus membros. Obrigado, meu irmão. Satisfeito. Bom, mais algum dos nossos participantes deseja fazer aí alguma interrogação? Eu gostaria de agradecer muito, inclusive atingimos o objetivo em vários aspectos, inclusive tem aí o irmão nosso venerável, Ralph, foi o palestrante na sexta passada, ele está aí sobre o atual Papa. Foi feito um filme fantástico chamado Os Dois Papas, que mostra um pouco da personalidade dessa personalidade fantástica. Eu não sei o que é que significa isso. Cadê o Ralph? Ele não pode falar, não, Emerson? Eu falei um pouquinho desse filme que virou, na verdade, série lá no Netflix, né? Eles fragmentaram e depois fizeram também só o filme direto, o Tio Popes. Muito bom mesmo, bem legal. Ei. Valeu, mano. Beleza. Irmão Ralph, olha, eu gostaria agora de agradecer aos irmãos aí que participaram. Eu vi aqui o nosso grão-mestre Ad Vitam, o irmão Reginaldo Filho Leal, alguns veneráveis, onde está o irmão Ralph, o irmão Roberto Carvalho, veneráveis de loja, irmãos de Minas Gerais, eu vi aí de Sacramento. Que bom, né? Você vê, porque é uma ferramenta fantástica que a gente aproxima todos nós, né? Num contexto só. Então, valeu, acho que foi esse tema e o nosso palestrante foi muito importante, foi quem chamou, tenho certeza que é. Então, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que participaram, cunhadas, sobrinhos também, estão participando, e eu gostaria aqui, neste instante, a minha esposa está aqui me cutucando, em virtude desse momento de pandemia, onde nós temos alguns irmãos, inclusive familiares e irmãos mesmo da maçonaria, passando por momentos muito difíceis, que todos nós, ao sairmos, quando formos nos recolher, façamos uma prece ao... qual é o santo mesmo, mulher?
ao grande arquiteto do universo, ao São Rafael Arcanjo, que é o nosso anjo da cura, para que esses irmãos e familiares se restabeleçam, principalmente dessa doença temível e horrível que é o Covid-19. Tem uma pergunta aqui do irmão Silas Bonetti, esse é de Sacramento, é de Minas Gerais. Ele está dizendo: irmão Mauro, você citou a presença de membros da igreja na maçonaria. Isso poderia ter melhorado a relação durante os anos, até mesmo vindo o Papa João Paulo II a abrandar essa pena? Certamente esses lobistas maçônicos, né, a maçonaria eclesiástica influenciou para essa mudança, né? Vários membros da maçonaria no alto clero, né, ou no baixo clero, enfim, é cada vez mais comum. Eu tenho um irmão na minha loja maçônica que ele é arcebispo, né? Ele não é da Igreja Católica Apostólica Romana, mas ele é da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Meu irmão Dom José, aproveito para mandar um abraço para ele, arcebispo aqui em São Luís, e é maçom. Então, de fato, nós temos esse abrandamento, certamente também foi influenciado, eu não posso afirmar que essa é a principal causa, viu, meu irmão Silas? Mas certamente também foi influenciado por isso. Por cada vez mais nós temos membros do clero também como membros na maçonaria. Mas isso sempre existiu, viu, mano Silas? Não é de agora, não. Isso aí, se você for pesquisar a fundo documentos históricos, nós vamos ver que desde o século XVIII nós já tínhamos membros maçons dentro do clero. Irmão Mauro, mais uma aqui do nosso irmão Marcos, né, que é lá da Fraternidade Vale do Parnaíba, número 15, da nossa grande loja no Piauí. Além da Igreja Católica, a maçonaria sofre restrições a algumas outras religiões. Seria uma herança direta das restrições impostas pelo catolicismo, ou seja, sem uma fundamentação própria? Eu acredito que influencia sim, meu irmão, porque durante muito tempo, no Ocidente, né, vale a gente dizer isso também, porque tem religiões muito mais antigas no Oriente, né? Mas no Ocidente, durante muito tempo, a Igreja Católica foi a grande religião, né, a influenciadora de governos, de estados, e isso, obviamente, com todas aquelas religiões cristãs que vieram, né, a partir da Reforma, da Igreja Católica, enfim, suas várias dissidências, certamente foram influenciadas por isso também. Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma. Acho que encerramos, viu, irmão Mauro? Foi em tudo espetacular a sua palestra, inclusive na hora, que nós queremos fazer exatamente para não se delongar muito. Você sabe que reunião maçônica, muitas vezes, ela se torna enfadonha porque a gente fica relutando na mesma coisa. Então, parabéns ao irmão. Eu até coloquei, mas infelizmente, mas depois você vai receber um certificadozinho, uma coisa de agradecimento, de gratidão da Grande Loja Maçônica do Piauí por essa aula, né, de maneira, como eu volto a repetir, que o irmão nos ministrou. Então, eu fico muito satisfeito. Era isso, gente. Meu sereníssimo, eu quero fazer um convite a todos, antes de eu me despedir. Primeiro, agradecer a audiência, agradecer o convite, agradecer a todos e convidar a todos os que estão aqui, maçons e não maçons, que estejam de maneira síncrona, ao vivo, nos vendo agora, ou que, porventura, vão assistir esse vídeo no YouTube aí da Grande Loja Maçônica do Piauí, a participarem do primeiro seminário virtual do Dia do Maçom, que vai acontecer no dia 22 de agosto deste ano, né? Daqui 2 sábados, promovidos pela loja Mestre Gino Cunha, do Oriente de Timon, pela loja Oshlis, no Oriente de São Luís, e pela loja Cavaleiros Trisidelenses, né? Esse seminário ele vai contar com 2 palestras curtas, de no máximo 30 minutos. Né? Convidado especial, nosso Paste Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, nosso irmão Cassiano, hoje secretário-geral da CMSB, que vai palestrar sobre a maçonaria pós-Covid, e eu estarei lá humildemente conversando com vocês um pouquinho sobre a relação entre a maçonaria e a geração millennial, né? Então, se vocês tiverem curiosidade com relação a isso, vão lá, nos prestigiem. Depois eu vou mandar o link aí para o irmão Benzão, ele disse que já até se inscreveu, né? Ele pode compartilhar com todos vocês, para que vocês estejam lá conosco também. Vai ser um evento público,
né, aberto para todos, não necessariamente para maçons. Tá bom, meu Sereníssimo? Muito obrigado, e obrigado também por ter deixado eu fazer aí a promoção do evento. Com certeza. Eu quero é que depois seja compartilhado mesmo, é importantíssimo para nós. E eu gostaria novamente de reforçar o convite. Nós fizemos essa programação achando que as coisas iam se normalizar rapidamente. A gente sabe que aqui no Piauí, a partir do dia 24 de agosto, é que está autorizado pelas autoridades sanitárias a gente retornar. Só que nós vamos fazer um trabalho ainda lento, gradual para isso. Eu gostaria de reforçar o convite. Nós já temos o seguinte: no dia 14, vai ter o irmão Lucas Vila, é um doutor em direito e mais muita coisa, é o nosso grande orador, que vai palestrar sobre as vantagens, como é que ele colocou, da utilidade e desvantagens da filosofia para a vida. Certo? É muito interessante, eu já convido todos os irmãos. E nós vamos ter também uma palestra que já está definida, meus irmãos, eu vou colocar aqui em primeira mão, falta só os ajustes, vai ser no dia 19, véspera do Dia do Maçom, que será ministrada pelo nosso grão-mestre da grande loja de Santa Catarina. É uma grande loja bem interessante, que tem umas particularidades e umas peculiaridades, e eu convidei para ele fazer essa videoconferência, e só que devido à agenda dele, ter também ele colocou que não podia, ele só poderia dia 19 ou dia 22. Graças a Deus eu coloquei dia 19, porque vai ser na véspera e ele... Certo? Então, eu já gostaria de convidar todos os irmãos. Essa vai ser mais restrita a maçom, né? Mas muito obrigado, Mauro, irmão Mauro. Conte com a gente. Eu só agradecimento, só gratidão. Tá certo? E que o grande arquiteto do universo nos ilumine e nos dê força para a gente continuar nessa missão, né? Eu sempre digo que maçom e maçonaria a gente é colocado como uma missão de vida. Eu faço assim, tá? Então, que ele nos fortaleça sempre, e principalmente agora, nesse momento de tanta obscuridade, de tanta expectativa negativa por causa dessa doença temerária. Então, que o grande arquiteto do universo nos ilumine e nos dê força da gente continuar. Muito obrigado a todos os irmãos pela participação. Foi show. Muito obrigado, meus irmãos, e uma boa noite. Boa noite, irmão Mauro. Muito obrigado. Um beijo de coração, meu irmão. Valeu.